Boa tarde, minhas amigas, amigos do YouTube, canal Iraci Suas Artes. Eu hoje quero falar algo a respeito do nascimento de Jesus, porque nós estamos comemorando, né, o nascimento do Senhor Jesus. Então, eu quero assim fazer um breve comentário a respeito desse assunto, porque eu acho que é de suma importância para nós, assim, né? Entender a razão pela qual aconteceu o nascimento de Jesus. Porque tantos profetas nasceram, né? A Bíblia fala de tantos profetas. E Jesus foi chamado até mesmo de profeta, acharam que ele era um profeta também. Então eu vou ler aqui, um trecho bem conhecido que está no livro de Mateus, no Novo Testamento, é o capítulo 12, e o versículo é do 46 a seguir, e o título é A Família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. São apenas 5 versículos que eu li, né? Então, o que eu posso entender desta palavra? E gostaria de compartilhar com você, minha amiga, meu amigo, que estiver me ouvindo. Espero que você goste de estar me ouvindo, que você se sinta bem ao me ouvir e fique até eu terminar o que eu gostaria de transmitir. Então, eu vejo aqui esta palavra assim bem apropriada para os nossos dias. Todos, né, se reúnem para festejar o Natal, né? É uma data muito comemorativa, uma data onde as famílias se reúnem, né? As famílias têm, em primeiro lugar, estar reunidos no Natal, né? É um dia especial para se reunir em família. Mas tem muitas pessoas que ainda não entenderam o sentido da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Então, às vezes a gente troca presente, né? Às vezes a gente dá presente para uma pessoa que a gente gosta, né? É um dia, assim, bem oportuno para a gente dar presente, embora o aniversariante seja Jesus, mas a gente gosta de dar um presente, né? Para um filho, para um neto, para um parente, né? Uma irmã, enfim, muitos fazem o amigo secreto porque trocam os presentes e todo mundo sai com um presentinho, né? Há muitas comidas gostosas, né? E tem muitos que fazem oração antes de comer, né?
até mesmo comentam a respeito de Jesus, um pouquinho antes da refeição, né? Então tem muita gente que traz esse momento de reflexão nessa hora comemorativa. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, meus queridos amigos e irmãos, né? É que aqui o título já fala, a família de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo com a única finalidade. Ele veio construir uma família para fazer parte do seu reino. Porque até então era necessário matar muitos animais, né? Sacrificar muitos animais para poder apagar o pecado de uma congregação, de uma nação, né? Então se costumava nos tempos antigos, né? Mesmo na época de Jesus mesmo, eles levarem suas ofertas, né, até o sacerdote, né? Eles sacrificarem animais em expiação do pecado, para poder passar um tempo assim, conseguindo falar com Deus, né? E ter acesso a Deus nas suas orações serem respondidas. Mas depois, quando eles começavam a pecar de novo, praticar a iniquidade, fazer tudo errado novamente, eles tinham que sacrificar novamente. E não era pouco, não. Era muitos animais que eram sacrificados. Os sacerdotes ficavam cansados de tanto sacrificar, né? Então, Jesus veio, nasceu de Maria e pelo poder do Espírito Santo e ficou entre nós, levantou os discípulos, né? Preparou os discípulos para serem suas testemunhas aqui na terra, para poder continuar continuar pregando a palavra dele, os ensinamentos que ele havia deixado, tanto que os muitos discípulos e apóstolo Paulo mesmo, o apóstolo João, tudo, eles fizeram a Bíblia, né? Escreveram a Bíblia em pergaminhos até que fosse feito um livro, né? Juntado tudo e formado um livro. Então, tudo isso na orientação, na inspiração do Espírito Santo, né? Tudo que eles ouviram, o Espírito Santo reforçava na mente deles, no coração deles, e eles pegavam a caneta e eles escreviam. Tanto que hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas a finalidade, meus amados, muitos esquecem. Muitos ficam na orgia, na bebedeira, nos palavreados feios. Muitos até num dia de festividade assim acabam se desentendendo porque o álcool sobe a cabeça, né? E acontece muitas coisas tristes nesse dia por conta das pessoas não entenderem o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus não veio simplesmente nascer de Maria, uma virgem, e depois ser entregue para ser morto lá na cruz, ser crucificado, não. Jesus veio trazer esperança para o que está perdido. Nós estávamos perdidos pelos deleites, pelos pecados que estava formado no coração do homem pela desobediência do primeiro casal que Deus formou para o louvor da glória dele, que é Adão e Eva. Eles pecaram e por causa disso o pecado gerou no coração do homem, porque Satanás ele foi lançado aqui à terra e com isso ele contribuiu para semear, né, esse joio maldito que é o pecado, né? Então Jesus veio para pôr fim nessa calamidade em que o homem
se encontrava. Tanto que quando ele entregou o espírito dele ao Pai, na hora que ele foi crucificado, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, né? Tudo está consumado. E aí, o que aconteceu, meus queridos amigos e irmãos? A Bíblia fala que o véu rasgou-se de alto a baixo. Deus enviou um terremoto, uma tempestade, sabe? O dia virou noite, escureceu e foi rasgado o véu de alto a baixo. Então Deus naquele momento recebeu aquele sacrifício do Senhor Jesus e rasgou aquele véu, aquela cortina que estava separando o homem de Deus, que é o pecado. E aí ele passou a enxergar o homem já limpo pelo poder do sacrifício do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, é que nós podemos chegar até o Pai nas nossas orações. Quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, seja de que maneira que nós estivermos na hora, o Pai nos ouve. Por quê? Porque o Filho nos deu esse direito de nós, da nossa oração, ter acesso ao Pai. O Pai não enxerga mais o pecado, porque o sangue do Senhor Jesus nos cobre, nos purifica. Se nós estivermos com os nossos pecados confessados ao Senhor Jesus. Não precisamos fazer sacrifício. Não precisamos matar animais. Não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. O único sacrifício que o Senhor quer de nós é um coração contrito, um coração reverente, um coração obediente, um coração que faça a vontade dele, que anda nos seus caminhos. Tanto que aqui ele fala assim, ó, perguntam para ele, falam para ele, aqui fora está a sua mãe e seus irmãos. Aí ele pergunta, ele fala para a pessoa que veio falar para ele, quem são minha mãe e meus irmãos? São estes. E apontou para os discípulos. Não era só os discípulos, tinha mais gente. Apontou para os discípulos e disse, aqueles que faz a vontade do meu Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Entendeu? Então, ele disse que para nós sermos família dele, nós temos que fazer a vontade do Pai. E ele veio para isso. Ele veio para constituir uma família espiritual, uma família onde o louvor, a honra e a glória é oferecida exclusivamente a Ele e ao Pai. É uma família que reconhece o poderio do Espírito Santo na sua vida. É uma família que deixa de lado o pecado, as orgias, as coisas que afastam o homem de Deus. É essa pessoa que Jesus quer, que chama de meus irmãos, minha mãe, minha família. Entenderam? Então não adianta, às vezes, a gente ficar comemorando, abre uma taça de champanhe e comemora, né? Não adianta isso, porque a nossa maior comemoração é a nossa adoração ao nosso Pai Celestial. Quando nós levantarmos uma taça de água, onde não contém álcool, ou um suco de uva, nós estamos celebrando ao Senhor Jesus, dando glória a Ele. Não, porque aqui a palavra também nos diz, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, meus queridos, é isso que eu gostaria de passar para você. O nascimento de Jesus Cristo
não foi uma mera acaso, foi uma coisa assim, não. Foi tudo muito bem planejado, foi tudo muito bem estudado, foi arquitetado algo muito esplêndido para a humanidade, algo muito excelente, foi algo sonhado pelo Pai. E Jesus veio e realizou. O Pai sonhou e o Filho veio e realizou para o Pai. É ter uma família, porque senão nós estávamos perdidos. Nós estávamos sobre os deleites, os caprichos de Satanás. Mas por causa disso, Jesus desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, foi ao inferno. A Bíblia diz que ele foi ao inferno e lá ele pegou a chave da vitória, a chave da vida. Ele tomou do inimigo. Por isso que a Bíblia fala: tragada foi a morte pela vitória, porque ele tomou aquilo que Satanás queria reter para ele, que era a morte espiritual. Então, quando nós confessamos Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, quando nós damos a Ele todo o louvor e toda a honra e toda a glória, quando nós festejamos o Natal como Ele sendo o autor da nossa fé, nós estamos fazendo parte da sua família, dessa família que Ele veio conquistar aqui na Terra. Se Ele não tivesse vindo, meus amados, nós não tínhamos essa esperança. Mas Ele veio e nos dá essa esperança. Então é tempo de se consertar, é tempo de reconciliar, é tempo de brindar a vida eterna que Jesus veio preparar para nós. Tomamos posse, meus amados, desta palavra e não tenhamos só o nascimento de Jesus só como uma mera comemoração, não, para estar em família, não. Vamos comemorar, sim, como sendo a família de Deus que Jesus veio conquistar aqui na terra, mediante o seu sacrifício, mediante o derramamento do seu próprio sangue por nós. Amém, queridos? Fiquem na paz e com esta palavra no seu coração, lembrando que o Natal é o maior presente que Deus deu para nós. E nós podemos retribuir dando a Deus o nosso coração contrito, nosso coração limpo pelo sangue do Senhor Jesus, fazendo só aquilo que agrada a Ele, praticando só as boas obras, como Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é minha família. Amém, amados? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quero aproveitar também para falar para você, minha amiga, meu amigo, que estiver me ouvindo, se você não é inscrito no meu canal e quiser se inscrever, eu agradeço, ok, meus amados? Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Mas se você tem ouvido as minhas palavras, tem ouvido esses momentos de reflexão e ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, por favor, ok? Me ajudando aí a aumentar os meus inscritos, tá bom, minha gente? Muito obrigado e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.